Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que é íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém. Por que não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade? É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Traga-me um denário para que eu veja. Eles lhe trouxeram a moeda e lhes perguntou: De quem é essa imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Marcos, capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 18. Opa, 17. Aê! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e aqui é um espaço onde eu quero falar com vocês sobre a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês o que Deus tem feito na minha vida, na vida dos meus familiares e assim, de alguma maneira, quem sabe, né, levar uma esperança, levar um testemunho, levar algo de bom para a sua vida. E se você gosta dos conteúdos do canal, se você gosta dos vídeos, das mensagens, sente que está te fazendo um bem, se inscreva aqui, deixa seu like, compartilhe, porque isso nos ajuda e muito. Mas bora lá que eu quero falar com vocês sobre essa passagem. Ai, aqui eu vejo um ensinamento muito rico, não só dentro da área financeira, mas de uma realidade que hoje nós vivemos e muito. Quando eu li essa passagem, eu estava fazendo meus estudos e veio várias mensagens para mim, e aí eu falei, não, eu vou começar por essa. Quando eu começo a perceber essa mensagem de dai a César o que é de César, e dar a Deus o que é de Deus, isso para nós cristãos já ficou como se fosse um chavão, sabe? Aquela coisa assim. Eu tenho que cumprir a lei do homem, mas também tenho que cumprir a lei de Deus. Mas o que me chamou a atenção agora, fazendo uma segunda leitura, uma terceira, uma quarta, nem sei mais, foi uma questão assim de que a aparência, quando você pega ali nos versículos, no versículo 14, quando essas pessoas que estavam em perseguição com Jesus, ele vira para Jesus e fala assim: Mestre, sabemos que és íntegro e o que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Quando eu li isso daqui, eu falei assim, bem, eles começam a chegar em Jesus elogiando. Eles se aproximam de Jesus falando aquilo que Jesus fazia. Era como se fosse dando um tapinha nas costas de Jesus, dizendo assim, olha, eu sei que você é verdadeiro. Eu sei que as suas palavras são verdadeiras, você ensina o caminho de Deus. Sabe, eles chegam com um doce nas palavras. As palavras que eles se aproximam não são palavras ásperas, não são palavras amargas, não são palavras caluniadoras, não são palavras que alfinetam. Não! São palavras que testificam o que ele está fazendo.
são palavras doces, são palavras suaves. E foi isso que me chamou a atenção. Porque hoje nós estamos dentro de uma geração, dentro de um tempo, onde as pessoas, elas estão, muitas delas se aproximam de nós, de outras pessoas, com as palavras doce, com as palavras de incentivo, com as palavras de amor, né? Com as palavras de verdade. Olha, você é linda, você é maravilhosa, com as palavras para poder engrandecer o ego de quem está ouvindo. E hoje o perigo tá aí, porque eles estão sendo astutos. Porque se você começa a ver aqui, antes do versículo 14, no versículo 13, ele fala: mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Então eles estavam ali não porque eles queriam fazer o bem. Pelo contrário, eles estavam de olho, eles estavam vigiando, eles estavam armando uma arapuca, assim, sabe? Para poder dar o bote. Quantas pessoas entram na nossa vida com palavras doces, com palavras suaves, com palavras que aliviam a nossa alma, com palavras e gestos que a gente se rende e quebra as nossas defesas e de repente aquelas pessoas vêm e nos apunhalam pelas costas. E aquelas pessoas vêm e dá o bote. Nós temos que vigiar, nós temos que cuidar, nós temos que prestar atenção quem entra na nossa vida e se as palavras que estão falando sobre nós, que estão falando coisas sobre o que nós temos feito, sobre quem nós somos, sobre os nossos testemunhos, se são palavras que você pega ali e fala assim, nossa, eu sei que a pessoa está falando tudo isso para mim e eu sei que é verdade, mas eu não preciso ouvir essas coisas. Dá para entender? Sabe aquela coisa assim, quem muito bajula é o primeiro a dar o bote? Eu acho que é mais ou menos isso. E Jesus, ele mostra essa situação justamente para que nós possamos ter a consciência de que o que nós estamos fazendo, o que nós estamos plantando, o que nós estamos organizando, o que nós estamos semeando, o que nós estamos preparando, o que nós estamos falando, fazendo, não se trata de nós, não se trata para nós. Nós estamos fazendo algo que vai ter que beneficiar o outro e principalmente nós estamos fazendo, seja o que for, nós temos que fazer para propagar, para poder elevar o reino de Deus. Nossa, mas eu não faço nada, eu sou uma dona de casa. Quando você cuida da sua casa com amor, com carinho, com zelo, onde a atmosfera da sua casa tem um ar de aconchego, um ar de acolhimento, uma atmosfera de amor, de alegria, pode ter certeza que quem entra na sua casa sente a presença de Deus. É assim que nós temos que tratar as nossas coisas, é assim que nós temos que tratar tudo que nós fazemos. Estou indo para o meu trabalho, eu vou para o meu trabalho, mas ali o que eu vou fazer, primeiramente, é para honrar o nome de Deus.
Então eu tenho que dar um bom testemunho, eu tenho que fazer o que é certo, eu tenho que cuidar das minhas palavras, eu tenho que cuidar dos meus olhares, eu tenho que cuidar dos meus gestos, eu tenho que cuidar das minhas atitudes. Dá para entender? E você pode ter certeza que automaticamente, quando você começar a fazer essas coisas, você vai começar a ter destaque. E quando você começa a ter destaque, as palavras doces vêm. E essas palavras doces, muitas vezes ela vem com uma atmosfera, não é nem atmosfera, ela vem escondendo um veneno. E aí, quando você pega essa passagem, e aí ele vai falando, deixa os influenciar, é certo pagar. Aí eles vêm com pegadinha. Lá no versículo 14. É certo pagar imposto a César ou não? Primeiro eles perguntam, é certo ou não? Aí, em seguida, ele já pergunta de novo, devemos pagar ou não? Uma coisa é ser certo ou errado. Outra coisa é, eu tenho que fazer ou não? Eles fizeram duas perguntas para Jesus. Se Jesus tivesse falado assim, é certo pagar. Aí, em seguida, eles apontaram, mas eu devo fazer? Olha como que é capcioso. Olha como que a situação ela vem e te faz um laço onde você de repente pode cair. E aí, quando você vê lá no versículo 15, 16, aí no versículo 15 ainda, mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, Jesus ele percebeu que aquilo dali estava com um cheiro de laço do passarinheiro, que aquilo dali não era uma coisa verdadeira. Eu não sei se você já teve a sensação, eu já tive muito isso, e isso por diversas vezes me incomodou de tal forma que eu falava assim, gente, eu não quero ficar perto dessa pessoa. Você já teve aquela sensação de que quando você começa a receber elogio de alguém, ou quando você começa a ver a pessoa falando demais, muito bem de você, é como se tivesse uma coisa falsa? Sabe, é como se tivesse, ai gente, isso é muito falso, não dá, não vira. Ou então a pessoa nem tá elogiando, não tá nada, mas você percebe que as atitudes da pessoa é mascarada, ela esconde alguma coisa e aquilo começa a te incomodar? Pois é, cuidado. Toma cuidado com pessoas que vêm de uma forma doce, mas que é tão cheia de veneno, que é tão venenosa, ao ponto de querer colocar esse veneno sobre você. Seja sábio, seja sábia. Cuidado, vigie. Fique. Eu acho que assim, a melhor maneira que nós temos de nos proteger é termos a consciência de que tudo que nós fazemos, seja lavar um banheiro, a ter que assinar contratos milionários. Tudo que nós fazemos é para honrar o nome de Deus. É para glorificar o nome do Senhor. É para poder mostrar ao mundo que nós somos servas do Deus vivo. Quando nós temos essa consciência, quando as pessoas vierem fazer elogios, quando vierem bajular, quando vierem fazer as coisas assim, a gente vai simplesmente falar assim, tudo para honra e glória do Senhor. Aí entra, né? Daí a César o que é de César, daí a Deus o que é de Deus. Então, se eu tiver que dar contribuições para o homem, eu vou contribuir. Se o que eu estou fazendo vai ajudar ao homem, a César,
eu vou continuar. Então, estarei dando a César aquilo que é da terra. Mas aquilo que não vem de mim, que vem de Deus, eu tenho que dar a Deus. Porque se ele, quem me capacita para poder fazer as coisas, não é Deus, então a minha capacidade vem de Deus, então a honra e glória para ele. Mas as obras que eu faço porque ele me capacitou, não vai ser benefício para o homem? Então eu vou dar ao homem. Dá para entender? Que a sua semana seja uma semana abençoada e que você tenha a consciência de que palavras doces muitas vezes vêm com veneno. E que você faça tudo, dando a Deus toda a honra e toda a glória. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Que o Senhor possa derramar sobre a sua vida, sobre o seu dia, sobre os seus familiares, toda a misericórdia, graça e amor dele. Que você possa ter um dia, um mês, uma semana, um ano abençoado. Até a próxima!